Amém. Oh, glória. Salmos 90, no versículo 12, vai dizer assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com... Algumas versões, talvez as que vocês têm aí, está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Feche os seus olhos, por favor. Bendito Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, reunido no Teu nome. Ó Deus, essa é a Tua palavra, ela é fiel e verdadeira e ela é digna de toda aceitação. Senhor, Tu sabes, Senhor, que nesta manhã há pessoas que entraram aqui e estão dependendo ouvir a Sua voz. Há pessoas que entraram nesta manhã aqui, que estão nos ouvindo, que estão, Senhor, decididas até mesmo, Senhor, a poder abandonar tudo e voltar e olhar para trás. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor separou este momento para falar com a sua igreja, ao ponto, Senhor, de nos trazer, Senhor, um novo tempo, nos direcionar caminhos a qual devemos seguir e nos renovar, Senhor, de toda a sua aliança, da tua graça e dos sonhos, Senhor, que estamos, Senhor, colocando diante de ti. Fala conosco nesta manhã. Enche, Senhor, a minha vida do Teu Espírito Santo, para que não fale aquilo que eu queira falar ou aquilo que o homem quer ouvir, mas aquilo que o Senhor já determinou para a sua igreja se alimentar nesta manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, não vou me alongar, vou ser bem breve. Dentro desse texto a qual acabamos de ler, perguntaram assim: qual o tema da mensagem? Eu falei: pode colocar sobre a brevidade. Porque a gente sempre aprendeu que a gente nasce, cresce, uns reproduzem e morrem. Desde quando o pecado entrou no Éden, a morte também entrou na vida do ser humano, porque por causa do pecado a morte veio. O ser humano nunca foi criado para a morte. O homem no jardim do Éden, ele foi criado para a eternidade. A ponto disso que quando está no jardim do Éden, Deus coloca lá algo para que o homem viesse obedecer. Uma árvore, que era a árvore do conhecimento, né? E a árvore da vida. Você poderia comer a árvore da vida como ele quisesse. A forma que ele quisesse, ele poderia comer da árvore da vida. Só que o homem não escolhe comer da árvore da vida. A mulher vai lá, todo mundo sabe da história, como do fruto do conhecimento. Não abre o olho dela, porque quem era responsável por estar ali e ensinar era Adão. Só quando Adão come o fruto que abre os olhos de ambos. E aí o pecado entra, a terra cria espinhos e abrolhos, a terra é amaldiçoada por causa do pecado. O detalhe é que muitas vezes nós não se preparamos e não entendemos que a vida ela é breve, que estamos nessa terra por um espaço de tempo. E muitos não se preocupam e não entendem isso ao ponto de não se preocupar com o tempo que anda vivendo, ou o que tem feito do seu tempo. E esta manhã eu quero trazer à memória aqueles que estão aqui, ou até aqueles que ainda hão de ver essa mensagem pela internet, dizendo: o que você tem feito do seu tempo? Como você tem utilizado o seu tempo? Porque a gente não sabe qual é o nosso dia, o nosso último dia sobre essa terra. A gente sabemos que estamos aqui de passagem, mas qual o legado que nós temos deixado? Talvez se eu partir hoje ou daqui a pouco, o que eu tenho deixado? Qual foram os ensinamentos que eu permiti Deus me usar para deixar em memória da igreja? Porque o próprio pastor aqui falou, pastor Eliano falando sobre Maria, né? É um exemplo brilhante. Ela se torna uma mulher inesquecível. A Bíblia fala que quando ela pega aquele vaso de alabastro, ela quebra, o Senhor dá testemunho dela, e o Senhor fala: aonde esse evangelho for pregado, o que ela fez ficará em memória dela. Alguém que fica marcado na história, uma memória para a vida eterna, porque aonde esse evangelho chegar, o que ela fez ficará em memória dela. E o que você tem feito sobre a terra para deixar a memória daquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Relacionado ao que acabamos de ler, Jó vai dizer no capítulo 7, versículo 7, diz que a vida é como um sopro. A imagem do sopro enfatiza a brevidade e a impermanência da existência humana. Jó 9:25 ainda vai dizer que a nossa vida é como uma corrida de um atleta, comparando a rapidez da vida e a sua velocidade. Talvez já teve pessoas aqui com oportunidade de ver uma corrida olímpica, né? Até mesmo os atletas correndo. Existem corridas de 50 metros, de 100 metros, 200 metros, com ou sem obstáculo.
É uma rapidez tão grande que se inicia a corrida da mesma forma que ela termina. E aquele mais rápido ele chega ao ponto de subir ao pódio. É muito rápido. Assim é a nossa vida. É um piscar de olho, ela passa. Quando você menos pensa, já chegou aos 70 ou aos 80, alguns, que a Bíblia fala que vem fardos, vem dores, vem cansaço. Momentos que a gente talvez não consegue mais fazer nada quando a gente tinha o vigor da nossa adolescência, da nossa juventude. E nós não usamos para aquilo a qual o Senhor nos chamou para ser usado, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para ser feito. Jó ainda vai dizer no capítulo 9, versículo 26, que inclui a vida passando como barco veleiros e como uma águia que se lança sobre a sua presa. É algo muito rápido. Quem sabe, quem já teve a oportunidade de andar no veleiro, quanto mais vento tem, ele levanta as suas velas, mais velocidade ele tem para poder cruzar o destino a qual ele determinou. A águia, ela faz voos altos, mas quando ela observa a sua presa, ela desce com uma velocidade que a presa não tem nem momento para poder se defender, e a sua vida é ceifada de uma hora para outra. Isaías 2:22 vai dizer também ao Senhor, dizendo que a vida humana é como um sopro nas suas narinas. E o que Pedro diz na epístola, da sua epístola primeira, capítulo 1, versículo 25, dizendo que compara a vida, a relva e a sua beleza efêmera, algo passageiro, transitório, de curta duração. Do início ao fim da Bíblia nós estamos vendo o Senhor nos alertando sobre o tempo que temos de vida. E eu quero te perguntar nesta manhã, enfatizar: a vida, ela tem a sua brevidade, ela tem a sua passagem. E o que você tem feito? O que você tem utilizado o seu tempo para fazer o quê? Onde você tem investido o seu tempo? O que você tem feito no meio dos laços familiares seu, do laço de amigo? Como você utiliza esse tempo? Para que você utiliza esse tempo? Será que você tem utilizado para que o nome do Senhor seja glorificado? Essa semana eu me surpreendi, eu não sou muito de usar rede social. A minha esposa mexendo, quando ela abriu assim, ela falou: olha só, tem uma nota de falecimento aqui. Eu falei: quem? Quando eu fui ver, um rapaz que trabalhou comigo, quando eu saí da empresa em 2018, da Casa Show. Um rapaz cheio de vida, tinha acabado de ser pai, salvo engano era o terceiro filho dele. E quando eu vi, ele partiu. Meu coração, ele doeu. Meu coração, ele apertou, porque era um rapaz cheio de vida, não tinha nenhuma enfermidade, e de repente a sua vida é tomada, ceifada. Há uns menos de 2 meses atrás, era um domingo, eu saía para vir aqui para o culto à noite. Vim para o culto à noite, cultuamos aqui, louvamos a Deus. E eu retornei para a minha casa, retornando para a minha casa, eu estou vendo pessoas chorando na porta da minha casa. Falei: o que está acontecendo? Na porta da minha casa teve uma briga. E naquela briga um rapaz, ele acabou caindo e batendo a cabeça no meio fio. Foi para o hospital, dando convulsões, em coma, sangue saindo dos seus ouvidos. E aí começamos a orar, eu falei: vamos orar por ele. Começamos a interceder, e todo momento eu estava ali orando, buscando a Deus. E aí quando chegou na sexta-feira, eu perguntei, eu falei: como é que está a vida desse rapaz? Como é que ele está no hospital? Não está no hospital da posse, mas está se recuperando. Já saiu da emergência, já foi para a outra sala, está em observação. Eu falei: poxa, que bom, está se recuperando, eu vou tirar um dia para ir lá. No sábado, aquilo deu no meu coração de eu ir lá. Só que a gente, nos afazeres da vida, né, na correria do dia a dia, a gente querendo organizar algumas coisas, e eu não priorizei aquele chamado. No dia seguinte eu ouço a triste notícia que ele veio a falecer. E aquilo tomou meu coração novamente. Eu falei: Senhor, eu senti no coração de ir lá, mas eu recebi uma informação que ele tinha se recuperado, e eu pensei que eu teria tempo de novamente ir lá fazer uma oração. Nós que somos pastores temos acesso livre a hospitais, nós podemos entrar. E eu negligenciei aquela voz que gritava dentro de mim para eu ir lá. E eu não fui poder talvez levar uma palavra de consolo, de salvação. A gente prioriza tantas coisas e permitimos que as coisas dos dia a dia nos envolvam a esquecer muitas vezes do chamado de Deus sobre a nossa vida. O chamado a qual o Senhor nos chamou para sermos ministro, profeta, levar as boas novas para aqueles que estão em treva, para que a luz de Cristo possa raiar e direcionar o caminho da salvação para os mesmos. Tiago 4,14 talvez para mim é a melhor tradução, a melhor explicação
que alguém pode dizer sobre a vida. Compara a vida humana como uma neblina passageira. A vida, ela é como um vapor que aparece e de repente ela se dissipa, destacando a brevidade e a incerteza, pois ninguém sabe o que acontecerá no dia seguinte. A passagem enfatiza que a existência terrena é efêmera, é passageira e pode desaparecer rapidamente. Talvez você pode estar olhando aí para o lado e sentindo falta de irmãos que foram ceifados na pandemia, que foram ceifados por uma doença, que foram ceifados por um acidente. Uma coisa eu posso dizer para os senhores e para as senhoras que estão aqui nesta noite: os nossos dias já estão nas mãos do Senhor. Os nossos dias já estão contados por Deus. Ele sabe o momento e a hora certa a qual Ele nos recolherá desta terra. Mas hoje eu quero voltar a enfatizar o que nós temos feito, ou o que nós vamos, a partir desta mensagem de hoje que Deus está trazendo para nós, o que vamos fazer, o que vamos agir para fazer a diferença sobre essa terra, para que a gente possa ser reconhecido como homens ou mulheres de Deus. Um homem passa, um profeta passa, ele não abre a boca para dizer que é profeta, ele não abre a boca para pregar, mas uma mulher diz e fala: vejo que ali vai um santo, um homem de Deus, porque aqueles que são de Deus é conhecido pelo andar, pelo falar. Talvez eu, como já tive essa experiência, os senhores também já teve, de chegar em algum lugar e alguém falar para você: você é evangélico? Você é cristão? Eu falo: por quê? O que está me denunciando? Não sei. Há alguma coisa diferente sobre a sua vida, há alguma coisa diferente que eu não consigo entender. Aí a gente tem o privilégio de falar: é porque a presença do Senhor está sobre a minha vida, a graça do Senhor está sobre a minha vida. Isso é tão maravilhoso, porque a Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos Ele, não foi você que escolheu Ele, mas Ele vos escolheu para que vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Você está aqui nesta manhã, você que nos ouve, não é um privilégio sim, porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te comprou pelo sangue dEle, mas não para você pecar, mas que você dê fruto, que você seja referência, que você seja reconhecido por onde você passar. Seja fruto, dê fruto. Não como aquela figueira que está à beira do caminho, e quando Jesus observa, vê as folhas, ela fala: vou ali, estou com fome, vou ali tirar um fruto para poder me alimentar dela. Chegando lá, Jesus começa a mexer naqueles galhos, tirando folha para um lado e para o outro, e de repente ele não acha fruto. E ele libera uma mensagem, uma palavra dizendo: que nunca mais nasça de ti fruto. No dia seguinte, os discípulos passando, quando vem aquela figueira, ela está murcha, ela está seca. E falou: Senhor, verdadeiramente a palavra que você disse, aquela figueira, ela secou. Ela falou: se você tiveres fé, como um grão de mostarda, dirás a este monte: saia daqui para Corá, e vos será feito. E alguns falam: mas por que ele amaldiçoou a figueira? Porque antes da figueira dar folhas, ela dá fruto. E quando as folhas aparecem, é porque significa que o fruto já está maduro. Alguém que mostrava algo que não era a sua realidade, alguém que apresentava que dava fruto por suas folhagens, mas não tinha fruto para dar. E aí eu lembro quando Jesus fala, a palavra diz que agora está posto o machado à raiz da árvore. Não é o tronco, é a raiz, porque quando tu corta a raiz, nada mais cresce, nada mais dá. Mas agora está posto o machado à raiz. Aquele que der fruto, e parar para que dê mais, e aquele que não der, será cortado. E eu te pergunto: tem fruto sobre a sua vida? Só tem folhas ou tem fruto também? Qual é os frutos que nós temos apresentado para Deus? Qual é o fruto que você tem apresentado para o Senhor? Senhor, talvez nesta manhã só tem folhas, talvez nesta manhã eu não estou dando fruto, porque eu não estou entendendo qual é o meu chamado. Existe um ditado lá fora que diz: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Existem oportunidades que não voltam, existem oportunidades que não aparecem mais na nossa vida. Bartimeu está sentado na saída da cidade de Jericó, e quando ele ouve um murmúrio de gente passando, multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? Ele fala: Jesus de Nazaré está passando.
Jesus de quem? Jesus de Nazaré. Mas ele reconhece que Jesus não era de Nazaré. Ele reconhece que Jesus era de Judá e era filho de Davi. E ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais ele gritava. Alguns dizem que você é de Nazaré, mas eu estou te reconhecendo como Messias, o filho de Davi. Ele não perde a oportunidade, porque Jesus não vai mais passar ali. Aquele caminho era a última vez que Jesus passaria ali, saindo de Jericó. Ele observa aquela oportunidade e agarra. Talvez para uns dizem que a oportunidade perdida não volta atrás, mas aqueles que confiam no Senhor, a oportunidade ela não é perdida, porque Deus ele faz nova todas as coisas nossa vida. Aqueles que creem em Deus e confiam no Senhor, por mais que uma oportunidade tenha passado, Ele prepara o ambiente para que você possa ter um encontro com Ele novamente, e Ele restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar a sua família. Billy Graham, em uma de suas mensagens falando sobre a brevidade da vida, ele diz que você conta os seus dias e observe quão importante é cada dia. Nos tempos de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era que um cavalo poderia correr durante a noite. Isso vai mudar em 1830. Por quê? Porque criamos automóveis mais rápido do que um cavalo. A partir de 1830 começou a inovação. Carros mais potentes do que um cavalo. A 1900 e não me lembro agora, 20 e alguma coisa, ou talvez mais, eu posso estar errando aqui. Começamos a criar aviões. Aviões que começaram a cruzar estados, países, continentes, trazendo uma velocidade muito grande. Coisas que vieram trazer inovações e muitas coisas modernas para nós economizarmos tempo. Mas com isso tudo, temos menos tempo do que eles tinham nas épocas de cavalos e charretes. Temos carros velozes, aviões, e mesmo assim, cada dia mais temos menos tempo, porque investimos tempo naquilo que não produz nada. Eu gosto de enfatizar isso. O celular ele foi uma grande inovação. A internet ela foi maravilhosa, nos facilita. Hoje alcançamos estado, país e continente através da internet, uma coisa maravilhosa que talvez no tempo deles não conseguiriam. Como eles demoravam nas suas viagens missionárias, mesmo a pé, a cavalos, a charrete, para levar o evangelho. Hoje nós estamos aqui, o pessoal na Itália talvez estão nos ouvindo. Olha a facilidade que nós temos. Mas o problema é que estamos usando muitas vezes esses instrumentos de forma errada. Estamos perdendo tempo. O inimigo ele é tão sagaz. E uma vez eu ouvi uma parábola dizendo sobre o inimigo, que tinha 2 demônios tentando destruir a vida de um grande pregador. E aí eles voltavam tristes porque eles não conseguiam, porque era um homem de oração, era um homem de renúncia, era um homem de busca. E eles passando cabisbaixo, tinha um demônio velho que falou assim: por que vocês estão assim entristecidos, passando cabisbaixo? Porque estamos tentando destruir um pregador e não conseguimos. Ele falou: deixa que eu vou destruir para vocês. Ele falou: como? Você é velho? Nós somos cheios de força, cheios de vigor e nós não conseguimos. Ele falou: eu sou o demônio do tempo. Eu vou ocupar o tempo desse pregador. Eu vou ocupar ele com o tempo dele de uma forma que ele não vai ter tempo de orar, ele não vai ter tempo de ler a Bíblia, ele não vai ter mais tempo de ter comunhão com Deus dele. E aí, quando eu conseguir enfraquecer ele dessa forma, vocês vão lá e derrubam. E aqui aquele demônio começou a investir naquele pregador, começou a tirar tempo, começou a colocar coisas para que ele pudesse se distrair a sua visão. E hoje a gente vê aí quantas coisas tem: o TikTok, o Facebook, o Instagram e tantas coisas mais. Uma vez o criador do Facebook, ele fala o que se ele tivesse, o que ele se arrependeu. Ele fala: eu me arrependi de criar aquela barra infinita, porque pessoas ficam presas ali e não conseguem mais sair. Tem pessoas que começam, até vão deitar cedo, mas começam a rolar ali, ver um vídeo, outro, daqui a pouco é 2, 3 horas da manhã, quando ele fala: nossa, já é esse horário, o tempo já me dominou tanto. E aí, sabe o que ele faz? Ele não tem tempo de orar. A oração dele é aquela oração pobre: Senhor, muito obrigado.
Misericórdia, Senhor, me abençoa meu dia de amanhã, em nome de Jesus, amém. Mas ele teve 2, 3 horas para estar na internet mexendo, deslizando, mas ele não teve a capacidade, talvez de 10 horas da noite, dobrar o joelho para ter intimidade com Deus dele. Não tem como você ter intimidade com uma pessoa se não me aproximar. Eu tenho uma intimidade com o presbítero Ira, porque nós nos conhecemos há muito tempo, mas essa intimidade aconteceu de aproximação, de conversa, de diálogo, de ir na minha casa, eu ir na casa dele, de ele compartilhar as minhas lutas, de eu ajudá-los no meio das lutas dele também. Isso cria relacionamento e intimidade, e com Deus não é diferente. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você se envolve com Deus, mais você se aprofunda, mais você mergulha. E tem gente que quer ter profundidade, mas não quer sair do raso. Não vai ter como você ter intimidade, não vai ter como você ser usado, se você ficar nesse marasmo, com água só batendo nos seus pés. Ele nos chama para relacionamento, para nós mergulharmos, para nós se afundarmos e descer no sobrenatural. Entrar num ambiente que a minha mente não tem noção do que eu vou encontrar, mas é ter a certeza que quando eu me mergulho em Deus, eu descubro coisas que são inefáveis aos olhos do homem, como diz Paulo. Ele diz: eu conheço um homem, se no corpo não sei, no espírito também não, mas foi elevado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que alguns vão dizer que não é lícito contar nem para ti, Pedro, quando ele é questionado, quem tinha constituído ele apóstolo. Queremos saber quem nos chamou a pastor, quem nos chamou a apóstolo, quem nos chamou a pregador, porque nós estamos usados como Deus nos usa. Não, querem saber de cargos, querem saber quem levantou, quem fez. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você não vai ter o homem que te levante, talvez não chegue a um cargo eclesiástico, mas eu quero te dizer que Paulo, ele vai dizer em Coríntios, ele disse: eu, Paulo, eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Eu não aprendi de Pedro, eu não aprendi de Tiago, eu não aprendi de André, o próprio Deus se revelou e ensinou. Talvez você não vai ter experiência com o homem, mas o próprio Deus está te chamando para uma experiência, para uma revelação que o homem não vai entender. Ele te chama. Se é para Deus, aplauda. O tempo vai passar, a nossa vida vai passar, mas Deus e a eternidade durarão para sempre. A palavra do Senhor não há de passar, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele é viva e eficaz. O que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje. O que era santidade ontem, temos que se santificar hoje. A palavra diz: santificai-vos hoje, e vocês verão o que Deus fará no meio de vós. Santifique a sua vida, se prepare para o chamado que Deus tem para ti. Faça a diferença nesta nação, em nome de Jesus Cristo. Use o seu tempo para servir a Cristo. Use o seu tempo para viver de acordo com a vontade de Deus. Use o seu tempo para obedecê-lo. Use o seu tempo para se colocar à disposição de Deus. E faça como o salmista diz no capítulo 30, versículo 15: meus tempos estão em suas mãos, ó Senhor. Coloque o seu tempo nas mãos do Senhor. Administre o seu tempo nas mãos do Senhor. Quando tu estiver trabalhando, esteja ligado com o Senhor. Você que é do lar, está lavando louça, está varrendo a casa, esteja se enchendo do Senhor. É isso que Ele nos chama nesta noite, nesta manhã. A vida ela vai passar, mas a eternidade é para sempre. E quando chegarmos diante do tribunal de Deus, porque todos chegarão, ninguém está isento disso, todos chegarão diante do tribunal de Deus e vai ter que dar conta do tempo que teve sobre essa terra. Você vai ter que dar conta do que você fez com os seus filhos. Você vai ter que dar conta do que você fez com seu marido, com a sua esposa. Tem lares que estão vivendo como Babel, a confusão, não consegue falar a mesma língua. O tempo que tem dentro de casa é confusão, é briga, é gritaria.
Hoje Deus manda você chamar Ele para a presença dentro da sua casa, para que isso passe, para que isso mude. Você não casou para viver em pé de guerra. Deus não colocou esse homem, essa mulher na sua vida para viver brigando, se separando. Ele te chamou para ter relacionamento, viver um oásis de alegria dentro da sua casa. A sua casa precisa ser um pedaço do Éden, um lugar de maravilha, de graça. Talvez nossos filhos não estão caminhando no caminho porque a culpa é nossa. O tempo que era para a gente estar investindo em oração, a gente colocar as mãos sobre ele durante a madrugada. Senhor, brinda com teu sangue. Senhor, brinda com as tuas armaduras. O meu filho foi apresentado no seu altar, a minha filha foi apresentada no seu altar. Ela é para um propósito de Deus sobre essa terra. Nós, pais, somos sacerdotes dentro de casa, e nós temos a responsabilidade de guiar a nossa família para Cristo. Você tem a obrigação de guiar os seus filhos, a sua esposa para Cristo, mostrando o caminho da verdade. Porque Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E como é que eu conheço a verdade? É deixando um pouco esse tempo que está sendo perdido para poder meditar nesta palavra, que ela é viva, essa palavra que é fiel e verdadeira. Pode passar os céus e a terra, mas ela não há de passar. Deus nos chama para esta manhã para relacionamento, enquanto temos a oportunidade da vida fazer a diferença. Eu estou caminhando para o fim, mas antes de finalizar essa mensagem, eu gostaria que você colocasse um vídeo aí para mim. Tem um vídeo que a gente vai assistir. Dizem que a matemática é a ciência exata, e o Instituto de Estatística lá na Espanha, ela fez um estudo criando uma estatística de vida, de pessoas com o tempo de vida que eles poderiam se encontrar ainda, numa estatística de 40 anos. E a gente vai ver esse videozinho, eu já vou finalizar. Eu gostaria que você prestasse atenção, ele é traduzido, não é um vídeo cristão, mas é um vídeo que vai nos trazer um despertamento nesta manhã. Coloca pra gente, por favor. Qué guapa. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás soñado, Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes, Bueno. A lo mejor 2. una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy Es poco. un poco, ¿eh?
poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. A gente está vendo uma realidade que ela pode ser mudada porque a gente não sabe o caminho da vida de cada um que ali está. Pessoas que talvez vão ter 3 dias durante 40 anos, porque quando se veem em alguns dias, por algumas horas, por alguns minutos. E talvez tem pessoas aqui que já não veem entes queridos há anos. Talvez tem pessoas aqui que estão se importando mais com os afazeres do que com os próprios filhos. Enquanto os filhos estão carentes de atenção do pai e da mãe. Quanto tempo talvez você não vê seus pais, não dá um abraço, não diz que o ama. Talvez você pode ter sido magoado por eles durante a sua criação. Mas quebra esse ciclo que te causou dor, para não ferir quem nunca te magoou. Eu vou repetir, quebra esse ciclo que te causou dor, para não ferir quem te magoou. Eles não tiveram culpa talvez de teu ensinamento, mas hoje você tem Cristo na sua vida, e não tem como viver uma vida de amargura, de não ter perdão, de não perdoar, de não amar. Se o próprio Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu único filho lá na cruz, para morrer por mim, por você. Aquela culpa era nossa, aquele pecado era nosso, não era dele. Mas Ele nos perdoou, Ele nos comprou. Você não consegue perdoar seu pai, a sua mãe, talvez quem falou mal de você, talvez um obreiro dentro da igreja. Se o próprio Cristo fala, se nós não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, o Senhor também não perdoa os nossos pecados. Como nós iremos para o céu se não conseguimos liberar amor, se não conseguimos liberar perdão? Hoje o Senhor nos chama para um relacionamento, para você pegar o tempo que ainda tem de vida sobre essa terra e fazer a diferença. Passe mais tempo com seus familiares, passe mais tempo com seus pais, passe mais tempo com seus filhos. Se tiver que faltar um dia de domingo para poder estar em família, falte, porque a Bíblia fala que aquele que não ama os seus é pior do que o infiel e negou a fé. Não adianta estar presente 365 dias na igreja e estar ausente de casa e da família. Faça do seu tempo hoje a coisa mais preciosa da sua vida. Faça do seu tempo hoje a coisa mais importante em estar no meio da sua casa, da sua família, dos seus. E o tempo que você tiver, semeia a palavra do amor, de graça, de transformação, a palavra que traz a libertação. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é manhã de quebrarmos ciclos
ciclos de dor, ciclos que traz amargura quando nós lembramos. Porque o Espírito Santo está aqui para trazer a paz que excede todo entendimento. Está nesta manhã derramando um bálsamo sobre a sua vida de graça e de unção, para que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida. E eu creio que a partir de hoje o Senhor nos dará sabedoria para administrarmos o nosso tempo e fazermos aquilo a qual fomos chamados. Antes do seu papai e da sua mamãe partir, vai lá, fala com ela o que mais fez ela feliz nesta vida. Vai lá e pega aquela receita que você mais gosta de comer. Mãe, me ensina a fazer essa receita, para que não fique só no saudosismo, mas você possa replicar todos os ensinamentos que na vida você recebeu. Pergunte para o seu pai: pai, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou nessa vida? Me ensina para que eu possa ser um homem como o Senhor e ir além. A internet tem uma frase que diz que tempos difíceis fazem homens fortes e tempos fáceis fazem homens fracos. Que não viemos viver em tempos fáceis, mas que possamos viver em tempos difíceis, mas com o Senhor, para nos tornarmos fortes em meio a toda dor, dificuldade deste mundo. Feche os seus olhos, e enquanto a Gisele estiver ministrando, que você possa entender qual é a área que você precisa ser transformada nesta manhã, porque o Espírito Santo está então no seu encontro agora, em nome de Jesus.